Então, quando a gente pensa em diálogo, né, a gente quer dialogar, mas a gente sabe o que é o diálogo? O que é esse diálogo? O diálogo, ele nada mais é que duas pessoas conversando sobre o mesmo tema. Então, são duas pessoas expondo ideias com o objetivo de entrar em acordo. É isso que acontece. O objetivo, ele é comum, é entrar em acordo. Não sei se vocês já pararam para pensar que o diálogo, ele é isso. São duas pessoas expondo ideias para entrar em acordo. Ou seja, o diálogo, ele une, ele não separa, ele não divide. Esse é o objetivo do diálogo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo super do dia a dia, assim. Vocês precisam decidir onde vai passar o Natal em família. Onde que vai ser o Natal? Eu quero que o Natal seja na casa da minha mãe, meu marido quer que seja na casa da tia dele. Quando vocês expõem ideias com o objetivo de entrar em consenso e entrar em acordo, vocês estão sendo encaminhados, vocês estão conseguindo dialogar. Quando vocês conseguem, no fim, entrar em acordo. Então, esse é um exemplo simples aqui do dia a dia do que é o diálogo. Mas é importante, tanto quanto saber o que é o diálogo, é saber o que não é o diálogo. Por exemplo, uma conversa aleatória. Vocês estão sentados na mesa, jantando, e vocês comentam sobre, sei lá, algum acontecimento do dia. Isso é um diálogo? Não é um diálogo. O diálogo, lembra, é quando vocês entram em acordo sobre um tema, né? É um tema. Quando você tem conversas aleatórias sobre qualquer coisa, sobre o que está passando na televisão, sobre como foi o dia do filho, isso não é diálogo. Isso é uma conversa aleatória. Por isso que muitas mulheres falam, mas eu converso com meu marido. A gente conversa. Vocês conversam do quê? A gente conversa sobre tudo. Tá, então se precisa entrar em acordo sobre alguma coisa? É mais difícil, eu evito. Entendeu? Não é diálogo. É só uma conversa aleatória. E conversa aleatória você tem com qualquer pessoa em qualquer lugar. Só que dentro da sua casa, com a pessoa que você escolheu viver, você precisa aprender a dialogar. Entendeu? A gente não dá a devida importância para o diálogo no momento que tem que dar. Entendeu? Então, isso é importante vocês saberem. Além disso, não é diálogo quando tem na conversa aí dominação. Quando tem uma certa manipulação. Por exemplo, seu marido aprontou alguma com você. E aí você precisa conversar com ele, porque você quer entrar em acordo sobre esse tema, para que isso não aconteça mais, certo? Então esse é o seu objetivo, entrar num acordo para que ele não faça mais o que ele fez, porque você não gostou por uma série de motivos. E aí você vai para esse diálogo para conversar com ele. Se o seu marido, ele tem um viés de manipulação, ele vai se fazer de vítima, ele não vai tentar expor a ideia dele, porque lembra que eu falei, diálogo é os dois expondo ideias. Ele não vai tentar expor a ideia dele, porque ele tá errado. Ele sabe o que ele vai tentar fazer? Ele vai tentar se fazer de vítima, ele vai tentar te falar que você tá errada, ele vai tentar te manipular, se fazer de injustiçado, mudar de assunto pra não seguir adiante nesse diálogo. Entendeu? Por isso que é importante vocês terem esse conhecimento. Porque na hora que vocês estiverem no diálogo ali, tentando o diálogo, e vocês perceberem essa manipulação, essa necessidade dele de dominação para não expor a ideia dele porque ele não tem o que expor, aí você vai conseguir perceber e vai conseguir remediar. E como que você faz isso? Quando você perceber isso, você sempre... Qual que vai ser o objetivo dele? É importante você saber o objetivo. O objetivo dele vai ser achar um ponto fraco ali em você para te tirar dessa ideia, desse tema específico. Então, ele vai te acusar de alguma coisa, ele vai mudar de assunto, ele vai te falar de um episódio que aconteceu há muitos anos atrás, de você, entendeu? Ele vai fazer isso. Então, quando você perceber isso, você vai conseguir olhar para ele e falar, viu, não muda de assunto, vamos voltar para resolver esse tema. Isso é muito importante, gente, vocês entenderem que quando tiver num diálogo é um tema. Não tenta resolver a vida toda, o casamento de 10 anos, tudo danado, num dia só. Entendeu? É um tema.
É o tema do que aconteceu ontem. É isso. Então, ele mudou de assunto? Não cai no jogo dele. Não cai nessa armadilha. E, é porque meu marido, ele é perigoso, ele é ruim. Não, até criança manipula. As pessoas fazem isso, mas a gente tem que ter inteligência para conseguir sair disso e conseguir voltar no nosso objetivo, que é resolver esse problema, resolver esse tema específico, entrar num consenso. Então, cada vez que você volta e você retoma, você fala, não muda de assunto, vamos continuar aqui, não muda de assunto, vamos continuar aqui, como se fosse um disco riscado, você aí sim começa a conseguir trazer de volta o diálogo. Então, quando você tá com uma espécie de dominação dessa e de manipulação, presta atenção, fica presente agora para isso, porque vai te ajudar a sempre voltar para o caminho do diálogo. Por isso que